Boa noite a todos, os que estão em casa também nos assistindo. Pedimos a você que se inscreva no canal e dê o seu ok para que o canal seja fortalecido e essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas, para aqueles que não puderam vir nas reuniões também. E o Senhor tem sido muito misericordioso com cada um de nós. Hoje nós temos só falar, irmãos. Dessa forma a igreja, ela funciona e cabe a nós, irmão, funcionarmos e sermos membros do corpo. Acho que foi a palavra hoje da imersão. Cabe a nós, irmãos, funcionar e ser membros desse corpo, um membro que funciona, um membro ativo. E o que o Senhor tem feito nesses últimos dias é nos impulsionar, encorajar, servi-lo de maneira viva, de maneira muito real, É incontestável o que o Senhor está fazendo hoje sobre a terra, Estava falando para os irmãos que já vi muitos movimentos em alguns países, algumas cidades, mas como no mundo inteiro está acontecendo agora, isso é um milagre, irmãos. Isso é algo extraordinário, Terra, o Senhor está fazendo, o Senhor está chamando, o Senhor está salvando. E nós, irmãos, fazemos parte disso. Você se alegra com isso? Nessa mensagem nós temos duas partes. A primeira parte, a segunda parte depende dessa primeira parte para a gente entender o quanto que Cristo é importante para Deus, o quanto que Cristo é importante para nós, para as pessoas, em si, para o mundo. Na verdade, nele subsiste todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Devido à queda do homem, não vai ser necessário ler, mas os irmãos lembram lá que no livro de Gênesis, quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim, e ali ele não teve mais acesso à árvore da vida. Ele perdeu essa oportunidade de comer da árvore da vida e a vida de Deus, a vida eterna, entrar para dentro do homem. Sempre foi o desejo de Deus que o homem comesse dessa árvore e essa árvore se tornasse para ele a vida eterna. Ele teria a expressão exata de Deus dentro dele. Mas nós sabemos que o homem pecou, Devido à queda, o jardim foi fechado para o homem, para toda a humanidade. O caminho da árvore da vida também foi fechado, não podia ir mais. Porém, irmãos, Gênesis capítulo 2, versículo 10, esse dá para nós lermos. Gênesis 2, 10. Porém, irmãos, aleluia. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Esse rio, irmãos, para a árvore da vida, foi fechado. Mas por amor a cada um de nós, por amor ao homem que tinha sido criado, o rio, ele continuou jorrando. E esse rio jorra até hoje. Esse rio está alcançando todas as pessoas. Isso é maravilhoso. Nunca se viu tanto salvação como tem ocorrido nos dias atuais. Cabe ao Espírito Santo conectar essa pessoa com Deus. A nossa função é ser simples, obediente e submisso. Se o Espírito salvar, isso é por Ele, para Ele. Mas nós, irmãos, precisamos ganhar essa impressão de que nós somos chamados para ser canais. Canais dessa graça que chegou até você, que chegou até mim. Aleluia. Esses 4 braços, irmão, alcançam toda a terra. O que nós estamos vendo nas lives, que nós estamos vendo, o que está acontecendo, irmão? Essa água está alcançando todas as pessoas. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, João
4, eu não vou ler, mas fala de uma pessoa que tinha sede. Ela falou assim que ela ia até o poço de Jacó. O Senhor estava ali e falou assim: a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que você está buscando aqui nesse poço, você vai tornar a ter sede. Mas essa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha o rio, irmão, o rio alcançando naquela época. Esse rio continua, em João 7, 38. Ele fala assim: quem crê em mim? Quem crê em mim? Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, o que fazer? Crer. A boca e soltar o leão, como diz os irmãos, né? Vai fluir, irmãos. Vai fluir. Porque Deus, nesses últimos dias, tem pressa em estabelecer o seu reino aqui nessa terra. E Ele conta com cada um de nós. Deus precisa de você. Fala assim: Deus precisa de mim. De novo. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmão. O acesso à vida agora está aberto, irmãos. Mas como que nós vamos chegar na árvore da vida? Porque não tem um jardim do Éden físico. Até Deus já arrancou o jardim daqui, porque o mundo não merece esse jardim. Esse jardim é o trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor em João 6, Ele falou algo muito gostoso para a gente ver. João 6, 32. Nós podemos ler esse versículo. João 6, 32. Ele é a água da vida, mas também é o pão da vida. João 6, 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. Versículo 33. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe darei pela vida ao mundo é a minha carne. Versículo 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. O versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Irmão, tudo aquilo que tinha sido negado ao homem por causa do pecado, nós temos hoje as nossas mãos, irmãos, apalpável, algo que todos nós podemos desfrutar. Nós temos a água viva e temos o pão vivo. Quem de mim se alimenta? Ó Senhor Jesus, eis a razão de muitos fracos, e não poucos, irmão, porque não alimenta. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ó Senhor Jesus. Em Cristo temos um novo e vivo caminho. Irmãos, em Cristo nós temos um novo e vivo caminho. João 14, 6. Por que eu preciso mostrar isso? Porque Cristo, né, Ele é tudo, irmãos. Ele é o que mantém conectado e unido. Então, eu já mostrei que Cristo é a água viva, já mostrei que Cristo é o pão da vida, mas também Ele é o caminho. Se você quer ir até o Pai, você precisa de Cristo. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, que coisa maravilhosa, irmãos. Que Cristo maravilhoso é esse? Sabe onde está esse Cristo? Está dentro de você. Está dentro do meu espírito. Ó Senhor Jesus.
Então, qual que é a condição das pessoas? Aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador. Tem dois lados desse aspecto aqui, aqueles que não receberam e aqueles que receberam. Eu vou explicar um pouco isso para nós. As pessoas que não têm a vida de Deus, eles ainda continuam separados de Deus. Por mais que eles tentem ser bons, tenham um viver adequado, mas tudo isso fora de Cristo é vaidade. É o que a Bíblia explica. Ó Senhor Jesus, eles estão isolados. A palavra desconectado é estar deixado de estar ligado a alguma coisa. Então, todas as pessoas que não têm a vida de Deus, ele está desconectado. Ele está desligado da presença de Deus. Isso é muito triste, irmãos. Porque quando nós que temos a vida de Deus, não temos uma comunhão com Deus, nós temos uma sensação muito ruim. A sensação que eu estou longe. Eu estou separado. Eu não consigo tocar nas coisas de Deus. Você se sente assim de vez em quando? É porque nós, irmãos, aprendemos por muito tempo viver em nossa alma, no lado bom da nossa alma. Quando fala do lado da árvore do conhecimento, do bem e do mal, o nosso homem, ele dá a tendência de olhar só o lado mal da árvore. E aí é que mora o problema, irmãos. Nós não podemos viver na árvore do conhecimento do bem e do mal, do lado bom da nossa alma. Irmão, tudo que nós fizermos precisa ser em conexão com Cristo. Tudo que nós fizermos tem que ser em conexão com Cristo. O que eu quero dizer com isso, irmão? Não faça nada para que os homens vejam o que você fez. Faça tudo olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Eu temo que muitas coisas que nós fazemos é para que os irmãos vejam. Eu vendi 15 kits, eu vendi 3 kits, eu fiz isso, irmãos, eu fiz aquilo. Eu temo que quando a gente dá testemunho, o testemunho não seja para que Deus seja exaltado, mas para mostrar que nós estamos... Então, isso é um viver de aparência. Viver de aparência, irmão, é para agradar homens. Muitos irmãos e muitas irmãs, às vezes, estão passando por um problema, mas mantém a aparência de que está tudo bem. Nessa noite, Deus precisa falar para nós que você precisa e eu preciso aprender a lutar com o corpo. Os seus problemas, você precisa chegar perto de irmãos maduros, irmãos confiáveis, e falar para o irmão, estou passando por essa situação no meu casamento, com meus filhos. Me ajuda, irmão, me ajuda. Ora comigo. Mas nós, além disso, ainda afastamos e mantemos uma aparência como se está tudo bem. Esses dias eu estava orando e falei, Senhor, não está tudo bem, eu não aguento mais, eu não aguento ficar desse jeito, Senhor. Embora todo mundo, quando olha para o Pimenta, sabe que eu estou bom, sabe que eu estou ruim. Minha cara fecha, eu não sei esconder do jeito que eu estou. Mas tem coisinha ainda que eu ainda mantenho reservado. Pouco tempo eu mandei uma mensagem para os irmãos, abrindo o coração para os irmãos. Eu estou desse jeito, eu estou desse jeito, estou desse jeito, irmão. Mas foi tirar um peso das minhas costas, irmão. Porque você fica mantendo uma aparência, né? Isso é o lado bom da alma. Que talvez seja o maior estorvo para Deus fazer algo em nós, é a nossa aparência. Quem lê o Alimento Diário fala lá que nós precisamos de mudar, uma mudança, né? Pedir um caminhão para mudança. Quem quiser, feche seus olhos agora. Eu vou orar para os irmãos, para que o Senhor te dê esse ânimo, né, no seu espírito agora, para haver uma mudança. Tem que ter um desespero em nós, irmão, de nós reagirmos ao falar do Senhor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu acredito que todos nós precisamos dessa mudança. Seja na área espiritual, seja emocional, seja no casamento, não importa. O Senhor está aqui para fazer isso com a gente. Senhor,
Cada um que está aqui dentro, Senhor, que está nos assistindo, o Senhor conhece profundamente o nosso ser. Nessa noite nós te pedimos socorro, Senhor. Nos ajuda a sair de nós mesmos, Senhor. Sair do nosso conforto, sair do nosso ninho, Senhor. Senhor, eu confesso ao Senhor que nós temos algumas dificuldades de mudanças, de direção, Senhor. Nós achamos que sabemos demais. Por favor, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus, cura a Sua igreja, Senhor. Cura cada um de nós. Causa uma reação positiva em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, então, o mundo hoje, as pessoas estão vazias. Elas fazem de tudo para preencher esse vazio. Né? Fazem de tudo, né? Pecado, prazeres, dinheiro, né? Realizações profissionais. Às vezes, dá um preço muito alto para subir de cargo. Né? Vende até a sua alma para subir de cargo. Então, o mundo aí fora, irmão, está insuportável. Eu tenho pedido ao Senhor para aprender a lidar com as pessoas no mundo de hoje. Porque tudo pode. Eles não têm reverência a nada. Eles são donos de si mesmos, né? O negócio deles é o umbigo deles, só olha para o umbigo. Dando certo para eles, o resto, ó, não se importa com o pai, não se importa com a mãe, não se importa com o irmão, não se importa com nada. E muito menos com Deus. Para que Deus, se eu posso fazer tudo? Se eu tenho condição de estudar, se eu tenho condição de ter alguma coisa, estuda, se esforça, se mata para ter alguma coisa, uma posição. Não se reverencia nada. E eu fui, irmão, criado de uma maneira muito rígida, meus pais. Eu fui criado igual se fosse num quartel. Meu pai tinha 10 filhos, e tudo certinho, cada um tinha uma toalha de cor diferente para ele saber quem esquecia no banheiro. Tinha sapateiro em cada quarto. Eu fui criado dessa maneira, o meu jeito, o meu natural, o meu temperamento é desse jeito. E a coisa que mais me incomoda é o jeito que as pessoas estão vivendo hoje. Eles não têm horário para nada, eles estragam as coisas por prazer, eles danificam as coisas por prazer, gostam de responder às pessoas de qualquer custo, né? Eles não temem nenhum policial mais. Esse é o mundo aí, irmãos. Isso é que as pessoas estão aí separadas de Deus. Mas quando surge a primeira situaçãozinha, eles se desesperam. E aí é a hora que eu e você entramos na história. Posso orar por você? Você vai orar pelas pessoas, e eles, de repente, irmãos, eles começam a chorar, se emocionam. Por quê, irmãos? Porque a lida deles é isso aqui, eles estão separados de Deus. Eles não aguentam, mas eles não demonstram isso. Quando chega alguém, quando chega você, e quando chega eu, e fala assim, posso orar por você? Aí você olha para eles assim, eles estão orando, eles estão emocionados, ficam agradecidos. E se o Espírito Santo quiser salvar ele vai salvar. Cabe a nós pregar o Evangelho. Toda pessoa tem o direito de receber. Posso orar por você? Toda pessoa, põe isso no seu coração. Não escolha ninguém para falar. Toda pessoa tem o direito de receber essa frase. Posso orar por você? Porque se o Espírito Santo quer salvar ela, quem sou eu para falar que não? Se ele vai vir para a vida da igreja ou não, isso não importa, irmão, isso não depende de mim. Não depende de quem quer, de quem corre. É de Deus usar a sua misericórdia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Cabe ao Espírito Santo, eu já falei, por isso Deus quer fazer de nós canais da graça. Romanos 10, 15, 14 e 15, Romanos 10, 14 e 15.
Eu ainda nem entrei na mensagem, irmão, mas para falar desse Cristo maravilhoso, nós vamos entender o que Ele fez por você, por mim, qual que é a nossa função hoje, né? Romanos 10. (14 e 15). Esse é o forte encargo para nós hoje, porque você foi chamado, né? Romanos 10, 14 e 15, vamos ler? Como, porém, invocarão aquele a quem esqueram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Se não tem... Como está escrito? Irmão, como eles vão crer se eu e você não sair para falar? Como eles vão crer se os comportores em tempo integral, não ficar na linha de frente desesperados igual eles ficam? Ou como crerão se não tiver os comportores por hora? Ou por ocasião? Por oportunidade? Irmão, então, o que está acontecendo é algo realmente extraordinário. Até nossas crianças estão pregando o Evangelho. E eu e você, às vezes, ficamos questionando, apáticos. Eu não estou dizendo que você tem que ser um irmão comportor tempo integral. Eu não estou dizendo que você tem que ser um irmão comportor por hora. O que eu quero dizer para você é que você precisa, eu e você precisamos estar conectados. Quando nós estamos conectados nesse Cristo maravilhoso, irmão, tudo flui. Do seu interior fluirão rios de água viva. Quando você está conectado, o Espírito leva as pessoas até você. E quantas vezes nós somos envergonhados, que eu não estou lá, não estou esperando, o Espírito manda uma pessoa, e aí? O que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo? Aí você dá aquela invocada lá no seu... Posso orar por você? A pessoa pode orar. Sabe para que isso? É porque o Espírito tem pressa. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E quanto a nós, irmãos, as pessoas estão desse jeito. No mundo as pessoas estão desse jeito. E quanto a nós? Como está, irmãos? Nós estamos envolvidos com esse Cristo que enche todas as coisas? O meu casamento, ele está envolvido com esse Cristo que enche todas as coisas? Tudo que eu faço é por causa desse Cristo? Então, irmão, eu comecei falando assim sobre a questão de sair dessa aparência, né? Eu tenho 31 anos de casado. Eu e minha esposa nos damos muito bem, graças a Deus por ela, tá? Porque eu sou difícil. Mas eu amo demais ela, então ela sabe disso, então o amor cobre, o amor cobre. Mas, irmãos, eu sinto que eu e ela precisamos nos mergulhar mais em Cristo. Sair dos nossos problemas, o que eu estou falando é para mim agora, tá? Sair dos meus problemas, das minhas depressões, das minhas picuinhas. E eu e ela precisamos afundar mais no Senhor. Irmão, não tem outra solução. Não tem outra coisa, irmãos. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Então, irmão, motivados por essa experiência de tocar no Senhor, né? Nós precisamos, irmão, abandonar, né? O nosso passado, as experiências passadas, né? As nossas opiniões, o conforto de nosso ninho, porque tudo que é mudança, nós não gostamos. Nós temos dificuldade em aceitar as mudanças. E houve uma mudança radical em tudo, né? Depois da pandemia, o Senhor fez algo tremendo, né? Porque se a gente ficasse naquela mesmíssima, quantos anos o Senhor ia demorar para voltar? Ó Senhor Jesus.
Precisamos, irmão, tirar toda distração que o mundo nos oferece. Toda distração. Aqui eu não estou dizendo que você não pode viajar, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar, não estou dizendo que você não pode ter um bom emprego ou crescer na empresa. Eu estou falando que às vezes isso pode ser uma distração. E de tirar do alvo, né, que é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, tem o lado das pessoas que não têm a vida de Deus, que nós precisamos ser canais, mas tem o lado nosso. Irmãos, nós precisamos restaurar o apacentar os irmãos. Cuidar dos irmãos. E cuidar daqueles novos que sempre chegam ao nosso meio. Às vezes, uma palavra que nós falamos aqui, nós já estamos vivendo a vida da igreja há muito tempo. Até você que está em casa. Às vezes nós falamos a palavra conectar. Tem que estar conectado. Submergir. Para nós, nós já entendemos isso. Às vezes as pessoas não conseguem. Aí fica preocupado. O que é isso, conectar? Parece que eu sou um fio, né? Eu tenho que submergir. Não, nada mais é do que conectar, você está ligado a Cristo. Submergir é você estar envolvido com Cristo. Quando você mergulha, você está totalmente envolvido. O assunto não é o batismo aqui, mas quando a pessoa é batizada, ela tem que afundar ela dentro d'água mesmo, para que a água cubra ela toda. É isso que Cristo precisa fazer em nós. Imergir é você ser afundado na pessoa de Cristo. Isso que é imergir, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, Cristo para nós, irmãos, é tudo, né? Aleluia por Cristo. Em Cristo se mantém conectado e unido. Ó, agora que eu consegui chegar na mensagem. Graças a Deus, ainda está tempo. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Falar de Cristo é imensurável, irmão, falar da pessoa de Cristo. Mas vamos usar alguns textos aqui que vai nos ajudar para tentar ver a grandiosidade desse Cristo maravilhoso, né? Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeira coisa, que ele nos libertou. Sabe que nós éramos, irmãos, escravos do império das trevas, sujeito, está na mão de Satanás para fazer o que ele quisesse com nós. Assim como as pessoas estão aí fora, por melhor que ela esteja, ela está na mão desse príncipe desse mundo, do príncipe dessas trevas. Aparentemente não está acontecendo nada com ele, mas na hora que Satanás quiser, ele pode. E nós podemos tirar essas pessoas da mão dele. Foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, fomos libertos, né? Ele nos libertou. Cristo nos libertou, irmãos. Aleluia. E fala aqui que ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmão, não só fomos libertados, mas também fomos transportados de reino. Você e eu precisamos crer que nós não estamos mais no reino de Satanás. Embora vivamos nesse mundo, nós não estamos mais sujeitos a ele. Você pode falar isso para ele, eu não estou mais sujeito a você. Porque hoje eu tenho um rei. Tem um rei que me governa. Às vezes eu me esperneio, eu fujo, eu saio dele um pouquinho, mas ele é o meu rei. Jesus é rei. Jesus é nosso rei. Aleluia. Ó Senhor Jesus. E ele fala assim no versículo 14, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Irmão, olha só que coisa maravilhosa. Ele não só nos libertou, nos mudou de reino, mas também nos redimiu, né? E temos a redenção. Nenhum de nós
Nenhum de nós seríamos capazes de cumprir toda a justiça de Deus. Quem aqui seria capaz de cumprir, mas Cristo veio, nos redimiu, pagou a nossa dívida. Irmãos, oh Senhor Jesus, que Cristo maravilhoso é esse? Isso tudo, irmãos, sem cobrar nada de nós. Oh Senhor Jesus, Cristo é a imagem do Deus vivo. Cristo é a imagem do Deus vivo. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ó Senhor Jesus. A semelhança, por exemplo, a gente gosta de usar um exemplo aqui, me perdoe Juninho, mas seu filho, você olhar para um, olhar a semelhança. Brincando, parece que foi até na mesma forma. Certo? Embora às vezes a gente fala assim, eu pareço com tal pessoa, a gente não gosta. Né? Mas a semelhança é algo externo. Mas a imagem, irmãos, a imagem é o próprio ser, é o próprio Deus. Ó Senhor Jesus, Hebreus 1 fala que Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Quando o Senhor Jesus se transfigurou, os discípulos viram a glória, irmãos. Ó Senhor Jesus, Ele é a expressão exata. A palavra exata é porque não tem sombra de dúvida. É igual quem mexe com material, ferro, peças, coisas assim. Se não for bem encaixadinho, medida de precisão. Se não tiver a medida de precisão, você pode pôr lá, meter uma marreta que o negócio não entra. Não é porque é exato, sem tirar e sem pôr nada. Cristo é a expressão exata de Deus. Ô Senhor Jesus, sabe o que está dentro do seu espírito? A expressão exata de Deus. Não digo na sua alma, nem na minha. Por isso que em Coríntios fala que nós, quando chegamos diante de Deus, nós somos transformados de glória em glória, a imagem. Irmãos, ó Senhor Jesus, sabe o que Deus está fazendo todas as vezes que eu e você vamos diante dEle? A imagem está sendo pressionada em nós, exatamente como Deus é, exatamente como Cristo é. Ó Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus. João 14, versículo 8 a 10, vamos ler? João 14, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Os discípulos aqui falaram assim, replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ó Senhor Jesus, disse Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não tem me conhecido, quem me vê? Quem me vê? Aleluia! Quem me vê? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai, e o Pai que está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, quem é que faz as obras? É a palavra. Então, irmãos, Cristo é a expressão exata de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmão, isso é maravilhoso. Ele é o primogênito de todas as coisas. Quando fala primogênito, é porque ele é o primeiro de todas as coisas. Né? Louvado seja o Senhor. Isso mostra que Cristo já era antes de todas as coisas. Como pode isso? Como pode Cristo estar lá? Quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente não entende que houve um princípio antes de Gênesis capítulo 1.
ele já estava, no livro de Salmos, fala que ele estava na criação do universo. Em todas as coisas, Cristo já estava lá, irmãos. Por exemplo, os irmãos entenderam, quando nós vimos um círculo, uma circunferência, você não consegue ver o início e o fim. Consegue ver o início e o fim? Por exemplo, se pegar minha aliança aqui, que é uma circunferência, você não consegue encontrar aqui o início e o fim. Certo? Então, nós estamos limitados no tempo e no espaço. Para nós, o que está escrito na Bíblia fala que Cristo veio há 2000 anos atrás. E a nossa mente, nosso ser racional entende essas coisas e para nessas coisas. Mas, irmãos, a eternidade, ela não tem princípio nem fim. Então, se você traçar uma circunferência, né, João? Circunferência é fora, o círculo é dentro. Nunca mais vou esquecer isso. Se você traçar uma circunferência, ele tem que ter um ponto. Se você tem que colocar o compasso e rodar ele, vai dar a circunferência. Então, toda a circunferência, ela tem que ter um ponto de início. Certo? Se você pôr um ponto e colocar a ponta do compasso em outro lugar, não vai dar uma circunferência segundo aquele ponto. Mas Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é, irmão, o ponto que liga todas as coisas no universo. Cristo é aquele que o Pai escolheu para nele, em Cristo, todas as coisas viessem a existir. Então, tudo que está dentro da circunferência, irmãos, é o círculo que agora, tá? O que está dentro da circunferência é o círculo. Você e eu estamos dentro desse círculo. E Cristo precisa preencher todo esse círculo com a plenitude de Deus. Você, irmão, está sendo preenchido com a plenitude de Deus. Tudo que Deus é, Ele está nos enchendo, irmãos. Ele está nos enchendo. Esse é esse Cristo maravilhoso que nós estamos recebendo, né? Então, essa figura da circunferência é muito interessante a gente entender isso, né? Então, como Cristo pode estar antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, Ele já era. Então, irmãos, nós temos um inimigo que é o seguinte, ele foi criado no sinete da perfeição. Andava nos brilhos das pedras. E ele tinha acesso. E deve ter passado no coração dele de que Deus ia fazer dele a posição de Cristo, o que era de Cristo. Se a gente lê Isaías 14, versículo 28, fala assim, vamos ler lá, Isaías 14. Isaías 14. Senhor Jesus, amém. Isaías 14, 28. Não, perdão, versículo 12. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, e me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu imagino, por causa da condição que ele estava, do jeito que ele foi criado, ele deve ter se orgulhado disso. Puxa vida, Deus não tem outra pessoa. É eu mesmo, né? É eu mesmo que vou ser esse conector, é eu que vou reger todas as coisas, é eu que vou ser usado.
Irmão, mas ele se enganou completamente. Deus já havia escolhido alguém. Alguém que conquistou o que ele era. Não foi imposto para ele, Cristo conquistou, irmão, cada parte do que foi feito. Agora Satanás estava ali naquela condição, irmãos, ele achou que ia ser ele. Tanto que se você ler no versículo, fala assim que ele debilitava as nações. Antes de acontecer, ele já estava enfraquecendo os seus seguidores. Ninguém se rebela de uma hora para outra. Ele é minado antes. Então os anjos caídos já o estavam ouvindo já. Não, eu que você, né? Aquela posição é minha, aquele lugar é meu. E ele já debilitava as nações. Oh, Senhor Jesus. Entrou, ele enganoso, por isso que ele morre de inveja de Cristo e de todos aqueles que têm a vida de Deus. Oh Senhor Jesus, irmão, o que Cristo fez por você e por mim é tão grande, que os anjos que estão na presença dele, os anjos que não são caídos, eles querem prescutar o que Deus fez por mim e por você. Irmão, que isso maravilhoso é esse? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, fala que ele debilitava, lançava dúvidas, enfraquecia. Quantas coisas têm surgido, né, entre os irmãos? É assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo? Tem que ser desse jeito? Você pode ter certeza, irmão, que Satanás, ele tem lançado essas dúvidas. E essa arma que ele tem é perigosa demais, irmãos. Colocar dúvida no nosso coração. Né? Quando Moisés estava com o povo de Israel, Deus falava através de Moisés, irmãos. A nuvem subia, né? A nuvem descia, o fogo, mas Deus usava Moisés para dar a direção, para dar o rumo que tinha que falar. Hoje Deus tem usado o profeta. Mas será que é isso mesmo? Irmão, sem dúvida nenhuma, toda palavra, ela tem que ser acompanhada com frutos. E nada mais do que está acontecendo na terra inteira hoje, irmãos. Os frutos do Senhor. O Senhor tem alcançado pessoas que nós nunca imaginávamos que ia alcançar. Lugares que nunca ouvi falar. Lugares lá na África que eu nem sei falar o nome do lugar. E Deus está indo, irmãos, através daqueles que querem ser usados pelo Senhor. Você precisa e eu preciso falar, Senhor, eu quero ser usado por você. Quem já leu o livro 110, você fala assim que o irmão, nos dias de fazer, não sei se foi o PAC, eu não lembro, ele teve que fazer uma operação. E ele estava lá no hospital. Puxa vida, o irmão Cury, né? Falou assim, como é que eu vou fazer se eu queria estar lá? Aí ele pegou o celular dele. Em vez de você pegar o seu celular, ficar no WhatsApp, Facebook, tira foto do livro, manda uma mensagem para as pessoas, falando do quanto você está desfrutando desse livro, e manda para as pessoas. Ele estava no hospital. No primeiro dia, ele vendeu 35 kits. Sem sair da cama. Então o problema não está na maneira de Deus fazer. A maneira está na maneira de nós enxergarmos o que Deus está fazendo. Por isso o Senhor precisa mudar a nossa constituição, o nosso ser, irmão. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, Colossenses 1,16. Quem achou, pode ler, por favor. Amém.
Aí é que entra a questão da nossa fé. Tudo, tudo, irmão, tudo, tudo, tudo. Você quer entender o universo? Você quer entender o que acontece no universo? Tudo foi criado por meio dele. Né? Se a gente lê Hebreus capítulo 1, versículo 2, vamos ler lá? Hebreus capítulo 1, versículo 2. Você crê na palavra, o que a palavra diz? Fala assim, ó. Hebreus 1, 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o... Irmão, quem fez o universo? Quem estava? Por causa dele o universo foi criado. A gente acha que nós vivemos nesse mundo aqui, todas as coisas, irmão, foram criadas. O universo foi criado por causa dele. Você sabia que você foi criado por causa dele? Ó Senhor Jesus. João capítulo 1, versículo 3. João 1, 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quer mais, irmãos? Quer mais? A vida estava nele. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O versículo 4 de Hebreus 1, 4. Vamos ler lá também, Hebreus, capítulo 1, versículo 4. O 3 e o 4, tá? Ele é o resplendor da glória do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito... Então, aleluia, sim, ele é o resplendor da glória, aleluia, ele é o resplendor da glória, exata do seu ser, sustentando todas as coisas, pelo que, irmãos? Pela palavra. Você quer ser transformado? Você quer ser enchido? Você precisa de quê, irmãos? Da palavra. Ó Senhor Jesus, não tem outro meio, irmãos. A palavra é que enche todas as coisas. E quem é a palavra, irmãos? Agora você consegue entender o que é emergir? Você consegue entender o que é você se envolver totalmente com a palavra? Agora dá para entender o que é emergir, irmãos? A forma... Tem gente que gosta de pular. Né? Por exemplo, eu não gosto de água, eu não gosto de piscina, eu não gosto de rio. Gosto de ir para pescar, tá? Mas para nadar, não me chama para nadar, não. Não me chama para a praia, não, irmão. Não faz isso, não. Porque eu tenho medo de água, irmãos. Tem gente que gosta. Pular de uma vez. Tem gente que vai entrando aos pouquinhos. Né? Tem uns que vai chegando até o joelho, até os tornozelos, vai subindo aos poucos. Eu sou desses que vai subindo aos poucos. Se eu cair de uma vez dentro d'água, eu sei sair. Mas não espera eu pular não, irmão. Não espera eu pular não. Deus tem o seu tempo. O importante é você ser simples, obediente e submisso. O importante é isso, irmãos. O importante, talvez você não é um irmão, mas você prega o evangelho? Prega. Você lê a palavra? Lê. Você ora? Você ora. Você oferta? Você oferta. Você é um com os irmãos? Você é, irmãos. Sabe uma característica da igreja de Itaúna? É que os irmãos são um com os irmãos responsáveis em tudo.
É só você olhar as coisas que nós fazemos, as coisas que nós fizemos lá no sítio, nós fizemos lá em São Paulo. Eu estou falando das coisas materiais. Quando falam em cargo, a igreja de Carraúna agarra, certo? Os irmãos parece que falam que a igreja de Itaúna é rica, quando vê as coisas que o Senhor nos dá. Mas sabe o que é, irmãos? É que nessa hora eu e você somos simples. Nós somos um com os irmãos. Às vezes os irmãos são ríspidos com a gente, né? São durões. Às vezes, por que não pode? Tal lugar faz desse jeito. Aqui em Itaúna, não. Ah, lá, casamento daquele jeito, lá nós fazemos. Aqui não. Ah, nós podemos usar o local de reunião? Não. Aluga o local. Aí os irmãos é duro demais. Mas isso tem nos mantido. Para que nada entre fora do que está no coração de Deus. E vocês não sabem o temor que esses irmãos têm em fazer as coisas. De mexer com a oferta de vocês. Por isso é que Deus sempre abençoa. Então, irmão, continue sendo simples, obedientes e submissos. Tudo tem seu tempo. E não queira forçar, irmãos, não queira forçar que os outros façam as coisas. Ah, você tem que fazer isso. A palavra que eu mais ouço aqui na frente, quando os irmãos vêm dar os encargos aqui, é essa. Ninguém é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer isso. Os kits, alguém foi obrigado a comprar kit? Eu ouvi isso. Você ouviu que ninguém é obrigado? Você comprou? Louvado seja o Senhor. Você já vendeu? Louvado seja o Senhor. Mas você não vendeu? Louvado seja o Senhor. Você quer comprar mais? Tem mais para vender para os irmãos. Ó Senhor Jesus. Isso é uma ajuda que eu estou dando para os irmãos, tá? Mas, não sei se é uma exortação, se é consolo, o que é. Eu sei que nós precisamos ganhar esse encargo, né, de ser um. Então, eu quero voltar um pouquinho aqui, porque eu gostaria de falar sobre o que Cristo é. Tudo foi por mérito, irmãos. Certo? O que Cristo fez foi por mérito, Ele conquistou todas as coisas. O que estava no coração de Satanás, irmãos, era se exaltar. A Bíblia fala em Filipenses 2, que é o contrário, ele nem se usurpou ser igual a Deus. Quando ele entrou em Jerusalém, que eles começaram a proclamar, é o Cristo, tal, forraram o chão para ele passar, mas não se usurpou ser igual a Deus. Ele poderia ter falado, pai, tá bom, ele já me reconhece como rei, tá ótimo. Mas se ele tivesse feito isso, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Então ele não estava pensando em si mesmo, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um trono acima de tudo, que todo joelho tem que se dobrar, irmãos. Então o que Cristo fez, irmãos, tudo por mérito. Quando ele foi para a cruz, o que ele falou, irmãos? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não faz a minha vontade não. Ele foi para a cruz, irmãos, foi espontâneo, ele quis ir para a cruz. Ele sabia que a cruz era o meio que Deus tinha para aniquilar com o inimigo, aniquilar com a nossa carne, graças a Deus por Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, tudo que Cristo é, né, o título dessa mensagem, como é que é? Em Cristo, em Cristo, em Cristo, tudo, irmão, se mantém conectado e unido. Em Cristo, ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, ele se tornou a sabedoria de Deus. Irmão, Deus tentou atrair o homem de várias formas. Por quê? Porque Deus ama demais a cada um de nós. Mas Cristo se tornou a sabedoria de Deus. Vamos ler 1 Coríntios 1:30. 1 Coríntios 1:30. Ó Senhor Jesus. Quem achou, pode ir lendo. 1 Coríntios 1:30.
Aleluia. Mas vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aleluia. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Irmãos, imagine se Deus desse para nós a oportunidade de nós mesmos nos salvar. Talvez você teria condição melhor do que a minha, você poderia pagar alguma coisa? Eu não sei, talvez você oferecesse no lugar do Vinícius para achar, Vinícius, que eu faço, eu vou morrer no seu lugar, aí toda a glória é para mim. Mas em Cristo, irmão, nós não vamos fazer nada. Cristo se tornou a sabedoria de Deus. Outro detalhe, irmão, quando Deus quis alcançar o homem, Deus não poderia vir na sua glória como Ele é. Porque ninguém aguentaria, irmão, a glória de Deus. Aí Cristo veio como homem, né, nasceu de uma mulher, e veio aqui, irmão, viveu 33 anos. E quando estava com 30 anos, ele começou o seu ministério. Você pode pensar assim, irmãos, por que ele não começou antes? Porque ele tinha que ter uma experiência de conhecer o homem, de viver as coisas, o seu viver humano. Para que quando ele puder chegar ao pé do Pai, ele fala assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E todas as vezes que você se arrepende, ele está ali assim, Pai, perdoa ele, pode perdoar, perdoa ele. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23 para encerrar. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Eu quero orar um minutinho para os irmãos e para aqueles que estão em casa, amém? Pai, em nome do seu Filho Jesus, que é tudo para nós, Senhor. Nós declaramos nessa noite que sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. E temos um coração de gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós, por tudo que o Senhor está fazendo. Te peço, Senhor, que essas palavras alcancem e façam um transporte de nós mesmos para o Teu reino, Senhor, para essa esfera celestial. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.